Vamos falar agora sobre o lançamento oficial da websérie Saber Viver. É um curta-metragem de 5 episódios que apresenta histórias inspiradoras de idosos da região de Blumenau e de como suas vivências podem ser valiosas para as futuras gerações. O jornalista Alexandre Gonçalves e a doutora em gerontologia biomédica, Juliana Brandão, estão aqui com a gente para falar dessa websérie. Alexandre, bom dia, obrigado pela participação. Fala, Jorge, tudo bem? Que bom estar aqui de novo contigo, com quem te acompanha. Agora, para não falar de política, e falar dessa iniciativa, desse projeto que nós estamos compartilhando com a sociedade de Blumenau a partir da semana que vem, um projeto bem legal. Estamos bem felizes com o resultado. Doutora Juliana, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom, como é que surgiu essa ideia, né, desse projeto e o que fala essa websérie? Jorge, a iniciativa do projeto é da nossa colega jornalista Danúbia de Souza, e em face dos editais de incentivo à cultura. É importante que a gente sempre fale isso, porque essas leis de incentivo à cultura sempre são muito criticadas, mas elas são muito importantes. Então, houve um edital da Lei de Incentivo à Cultura Federal, a Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Cultura, e a Danúbia, como tinha esse envolvimento com a Profamília, ela prestava alguns serviços lá, ela conhecia muitas situações, ela me procurou para ver se a gente não fazia um projeto junto nesse sentido. A gente inscreveu no edital, a gente acabou não sendo classificado na primeira fase, a gente foi selecionado, mas se selecionaram outros 2 projetos na mesma categoria de websérie, mas depois, um ano depois, a gente foi chamado. Então a gente começou a montar essa ideia e a partir da nossa seleção, a gente definiu algumas questões e deliberadamente a gente optou, Jorge, por fazer uma abordagem positiva da terceira idade, não macular, não esconder as dificuldades, os desafios, mas a gente optou por contar boas histórias de quem tem muita história para contar. Então nós dividimos os capítulos em socialização, a importância das pessoas conviverem com as outras, na importância do esporte, na importância do mercado de trabalho e na importância também de nunca deixar de aprender. E aí, eu já conhecia a professora Juliana de tempos atrás, ela tinha, inclusive, coordenado aí um livro sobre a área e ao falar com ela, a gente conseguiu dar uma organizada nas ideias e fazer nesse formato que a gente fez. Então, a Juliana pontua toda a série e, no final dela, ela é o exemplo por conta do aprendizado que ela tem e da convivência familiar, que é muito bacana e é uma surpresa boa que nós vamos apresentar lá na próxima terça-feira. Doutora Juliana, o que isso pode trazer de positivo, né, para quem está entrando nessa fase da vida, porque muitas pessoas estão se encaminhando para essa fase da vida assustados, né, com tudo que ouvem, com tudo que vem, e quando olham para o futuro, né, como vai ser o nosso. A gente acha que está tão longe, né? Não, eu não vou chegar nos 60 anos, não vou chegar na terceira idade aí. E quando a gente percebe, eu mesma estou na fila, estou ali no corredor já de completar os meus 60. Estamos todos nós. Ainda bem, né? Cheguei. E que bom. Fiquei muito feliz quando o Alexandre entrou em contato e achei maravilhoso esse projeto, porque é como ele reforçou, mostrar o lado positivo desse processo do envelhecimento. Porque ainda é muito forte esse estereótipo de que o envelhecer é o fim da vida, é aquela coisa que sofre, que todo mundo, pronto, agora não tenho mais o que fazer, para onde que eu vou, acabou a minha vida. Não, é um recomeço, tem tanta coisa, né, Alexandre? E isso ficou muito claro na websérie, de tantos recomeços em vários setores da nossa vida. Então, essa websérie, com todo o carinho que eles prepararam, esse olhar especial aí, dos coordenadores, do Alexandre e da Danúbia e de toda a equipe, tenho certeza que vai contribuir muito para não somente o idoso que já está nessa fase da vida e vivendo esse envelhecer, mas essa galera aí dos 40 e dos 50 se preparar e se perguntar como eu quero envelhecer.
é saber viver de fato. Isso sem dúvida. Alexandre, como é que foi a seleção desses depoimentos, dessas entrevistas que vocês fizeram para essa websérie? No momento que a gente mapeou os temas, a gente mapeou para onde a gente ia. E quase tudo, e não era deliberado isso quando a gente pensou, quase tudo remetia, e isso é uma coisa positiva, e uma coisa positiva que Blumenau valorize isso, para a Pró-Família. A ideia não era falar só da Pró-Família, fazer uma propaganda da Pró-Família, e se vocês verem o vídeo, não é essa a intenção. Mas na Pró-Família tem uma riqueza de situações que convergiam com os temas da nossa série, os temas propostos. Então, muitas das fontes foram lá, e muitas das fontes foram nossas pesquisas. Por exemplo, tem agora um grupo que é o Inova Mais, 60 Mais, isso. Que lá que é um troço muito legal, uma experiência muito bacana. Quando a nossa equipe foi lá, a gente conheceu gente maravilhosa. Por exemplo, um senhor que aprendia a fazer chamada de vídeo do celular, que era uma coisa nova para ele. Então, a gente também, com relação ao mercado de trabalho, a gente procurou, por exemplo, a doutora Mariazinha, que é uma referência para todos nós na área do direito e na área do voluntariado. Nós conhecemos um casal que está há 48 anos junto e há 47 comanda a empresa deles, uma malharia. Então, várias outras histórias que foram surgindo também de nossos conhecimentos, nossas lembranças. Então foi mais ou menos assim que se criaram as fontes. Que legal, né? Agora, a Pró-Família é um exemplo para o Brasil, né? De como tratar a pessoa na terceira idade, né, doutora? É louvável e realmente, como o Alexandre falou, para o blumenauense, né, valorizar realmente. Porque cidades aqui da nossa região não tem nenhum programa voltado para a pessoa idosa, para o idoso como a Pró-Família. E aí o idoso que está aqui nem sempre valoriza, ele tem que valorizar, ele tem que ir lá, ele tem que participar. E as pessoas têm que saber realmente de que, como você falou, é um exemplo para Santa Catarina e para o Brasil. Né? E eu imagino, Alexandre, agora o Jorge fez essa pergunta, como deve ter sido difícil realmente para vocês, a equipe, selecionar os casos e as histórias. Se for ouvir todas as histórias, Jesus quem amado. Trabalha com idoso, a gente tem muita história boa, muito exemplo realmente. Acho que o material que vocês têm daria para mais algumas séries, né? A gente que é experiente em televisão, né, Jorge, a gente, depois eu com a equipe, eu sempre comentava assim, a gente tem que ter clareza que nós vamos ter que fazer cortes. Não tem como. A gente tinha uma quantidade de material muito grande, né? E a série, o objetivo da série era ficar entre 5 e 7 minutos. Todos os capítulos têm mais de 7 minutos, a maioria 8 minutos. Então era um desafio, porque tinha um monte de histórias para contar, e aí o que cai fora disso? E o que gerou muita discussão nos grupos, né? Principalmente as meninas, né? A Rafaela Costa também, que nos acompanhou muito, a própria Danúbia diz assim, mas tu tirou aquilo ali. Digo, não, tudo bem, eu posso botar aquilo ali, mas daí tem que tirar outra coisa. Então é muito... É o papel do editor, é o nosso trabalho, né? Mas é um pouco como cruel, né? Como a gente fazer essa seleção. Mas no final, entre mortos e feridos, entre pessoas chateadas e pessoas mais animadas, a gente entende que o resultado foi bem bacana. Ainda mais, né? A gente chega num ponto que a gente vai contar as histórias com muitos detalhes e todos os detalhes são interessantes, né? Como é que foi a reação desse pessoal, né, ao participar e eu imagino que vocês já tenham mostrado uma parte desse trabalho também para essas pessoas? Ontem, Jorge, na quinta-feira, foi o primeiro dia que a gente levou esse material para a Pró-Família. Foi um dia que tinha muita chuva. A gente chegou lá na Pró-Família, quinta tarde, a gente estava muito preocupado com o público, mas tinham 40, 50 idosos que me surpreendeu. Né? O pessoal que trabalha na Pró-Família disse, não, isso aqui se não tivesse chovendo tinha 150 aqui naquela sala. Mas mesmo assim foi muito legal. Então algumas das pessoas que estão nos nossos vídeos estavam lá. O seu Alfredo, que tem 86 anos, que arranjou uma namorada com 79 na Pró-Família. Então foi muito legal, sabe? Então algumas pessoas, a Dona Santa, que tem 96 anos, é um exemplo. que é um exemplo, Nossa. ela foi
não para os grupos, ontem com aquela chuvarada, ela foi para ver o vídeo a convite da Danúbio. Então foi muito bacana. E agora a nossa expectativa maior é com relação ao evento do dia 1º de julho, que vai acontecer na Etsus, ali na Itopava Norte, bem pertinho do SIC, um lugar que tem estacionamento, é bom que as pessoas saibam, porque ali sim a gente está chamando toda a comunidade. A gente está chamando as pessoas que participaram do programa, os familiares dessas pessoas, para aí sim conseguir confraternizar e receber todo mundo e acolher todo mundo para apresentar a nossa série. Então o lançamento é terça-feira, dia 1º, 7h30 da noite. 7 da noite que a gente está chamando, é aberto ao público, então qualquer pessoa pode aparecer, nós vamos estar esperando com um café quentinho, com salgadinho, e tem bastante espaço, né, Etsus? É um espaço muito legal. Apropriado. Então o que a gente está querendo? Que a comunidade vá, independente de ser idoso ou não ser idoso, tem idade, é o que a doutora Juliana falou, todo mundo vai chegar lá, né? O importante é aquela mensagem, é importante que todo mundo compartilhe e sempre, se você ainda está longe, você tem alguém da família, né? Que tem uma situação. Então é importante que as pessoas, né, se motivem a comparecer nesse dia. E valorizar o produto da casa, né? Vamos lá, a gente tem essa qualidade. Blumenau tem esse destaque de qualidade de vida, de longevidade. O material tá lindo, eu já assisti alguns episódios. Vamos lá prestigiar realmente. Com certeza. Queria completar, você falou como os idosos reagiram, né? Eu acompanhei, eu vi algumas fotos no Instagram. Gente, o olhar, o brilho nos olhos daqueles idosos acompanhando, é encantador realmente. E é engraçado, ver eles se divertindo, Jorge, porque assim, tem passagens muito engraçadas, porque, como eu insisto, a gente só está falando de questões positivas. Então tem passagens muito engraçadas e ver eles se identificando com essas passagens engraçadas e dando gargalhadas gostosas é muito bacana para nós, né, que somos profissionais da comunicação e estamos querendo passar uma mensagem que toque nas pessoas. Que são histórias reais. É a minha vida, é a minha vida. Ele está vendo ali. E tu já passou pela cabeça que ali, esse senhor de 85, 89, a dona Santa, 90 anos, sendo a essa altura da vida, agora eu sou uma artista, sou um ator. Protagonistas, né, da própria história e exemplo para os outros. Exato. Muito legal. Após o lançamento na próxima terça-feira, esse material vai estar disponível para a gente acessar? Nós estamos terminando de subir para o nosso canal do YouTube, Saber Viver Doc. Nós temos nosso Instagram, que é saberviver.doc. Então esse material vai estar disponível nas redes sociais do Espaço e vai estar disponível também através de collab, através de compartilhamento com o Informe Blumenau e nas nossas redes sociais. Então, por conta das burocracias que o edital determina, nós estamos segurando para começar a largar a partir do lançamento. Então, pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, pode seguir acompanhando, né, @saberviver.doc, porque nós vamos estar divulgando. Mas a partir do dia 1º de julho, a partir do lançamento oficial, o material vai estar todo disponível. É importante dizer também, Jorge, até por determinação do edital, que o material todo tem acessibilidade. Tem tradutor de Libras, tem intérprete de Libras, tem audiodescrição. Então, é um material que também está aberto para todo mundo conseguir acompanhar. Muito bacana. Doutora, já que estamos falando nisso, né? Como envelhecer com saúde, dinamismo, disposição, acima de tudo, para enfrentar os desafios que a vida nos traz, né? Seja lá a idade que nós estamos, né? Ótima pergunta, porque a gente espera chegar aos 60 para esse planejamento. Não, a gente já tem que começar a se planejar agora. Você falou que já está na reta aí, eu também já estou na reta, o Alexandre já chegou. A gente tem que começar a planejar esse planejamento de como eu quero viver os meus 60, 70, 80. Quando eu chegar nos 60, vou para a família, vou procurar algum outro programa que atenda o idoso. Enfim, quero morar na praia, quero continuar trabalhando, vou continuar fazendo isso, quero aprender novos cursos. Enfim, a gente tem que falar disso, tem que tirar essa imagem de que o envelhecimento, como eu falei, é alguma coisa ruim, é alguma coisa triste, é o fim. Não, eu preciso me preparar. É engraçado que as pessoas não têm tabu em falar da infância,
do adolescente, da adolescência, de programar, vai fazer tal curso, vai entrar na universidade. E as pessoas ainda têm esse medo de falar, quando eu fizer 60 anos, quando eu ficar velho, quando eu ficar idoso, quando eu envelhecer, o que eu vou fazer de fato? Então, eu tenho que me programar. E é claro que na parte da atividade física, da saúde, a parte biológica, é uma poupança, é a minha poupança de vida, a minha poupança de saúde. Tudo que eu fizer agora, toda atividade física, todo o estilo de vida saudável que eu tiver agora, eu estou com 53, tudo que eu fizer agora, ele vai ter um reflexo até 20 anos depois. Então, não é agora, momentaneamente, com 53, o que eu estou fazendo. Eu vou ter um respingo disso, a minha poupança, até os 70 e poucos anos. Então, eu preciso, de fato, me planejar e saber viver, né? Depois dessa série, a gente vai falar muito sobre isso. Saber viver realmente. Que é muito importante. E olhando para frente, né? A gente tem muita coisa ainda para enfrentar, né, Alexandre? Tem muito. E o importante é que mesmo que você acabe não se preparando adequadamente ao longo da vida, que nunca é tarde, entendeu? O momento que você tem que entender as tuas limitações, né, Jorge, por uma coincidência dessas da vida, esse projeto caiu no meu colo justamente no ano que eu completei 60 anos. Olha então, só. eu já sou uma pessoa tecnicamente considerada idosa. Então, aquilo que a gente ouviu, né, aquilo que a gente na série, aquilo ali mexeu muito com a gente, né? Então, é muito bacana isso. Então, é importante que, independente da fase que você esteja, se você está muito longe, porque se você está muito longe, você pode olhar de um outro jeito também para o teu parente, para um tio, para o teu pai, para tua mãe, uma pessoa que tu possa ter um outro entendimento para compreender, para ajudar, né? Se tu está chegando, a preparação, como a doutora Juliana falou, e se tu tá lá, como é que tu vai se adequar a essas situações? Qual é a tua relação familiar, a tua relação com os amigos, a tua relação com as atividades, com o esporte, com o trabalho? Então é esse tipo de coisa que o projeto quer trazer para dizer assim, é possível e melhor ainda, Blumenau tem oportunidade para todos. Então não dá para choramingar, né? Claro, cada um sabe o que faz, mas não dá para choramingar. E outra coisa, né? A comunidade, a sociedade está envelhecendo. Santa Catarina está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Então, a gente precisa ter esse olhar realmente de como chegar lá, ou se eu já estou lá, como o Alexandre falou, de dar continuidade com a minha vida realmente do que eu quero fazer. Isso é importante. Como sempre, né? Como sempre. Alexandre, obrigado pela tua participação. Fica mais uma vez o convite, né? Terça-feira, 7h da noite, na Etsul, ali ainda é Itopava Norte? Rua 2 de Setembro, 1510, a partir das 7h. Nós já vamos estar lá a partir das 6h30, como eu disse, com café. É importante que a gente diga, Jorge, assim, a questão do estacionamento, as pessoas se preocupam muito. Ali tem muita vaga de estacionamento, não parece, mas tem uma vaga na frente, depois tem um estacionamento lá embaixo, que é muito grande, tem bastante disponibilidade. Fica bem pertinho do SIC. Né, bem pertinho do SIC, a gente convida todo mundo, a comunidade, não só as pessoas envolvidas, o pessoal da área da saúde, o pessoal da área da assistência social, o pessoal que trabalha com idoso, o pessoal da atividade física. Então tem muitas pessoas que têm uma aderência. E depois que a gente quer que esse projeto caia cada vez mais nas redes sociais, para que as pessoas vejam e de alguma forma se sensibilizem e se motivem. Eu te agradeço muito aí pelo convite mais uma vez e pela parceria de sempre. Obrigado, Alexandre. Doutora Juliana Brandão, obrigado também pela participação. Obrigada e conto com a presença de vocês lá. Vamos participar realmente. O espaço lá é ótimo, é seguro, tem espaço para todo mundo. E é muito importante acima de tudo. Alexandre Gonçalves, jornalista, Juliana Brandão, doutora em gerontologia biomédica, conversaram aqui com a gente sobre o lançamento oficial da websérie Saber Viver, que vai ser na próxima terça-feira, 7h da noite, na ETSUS. Essa websérie apresenta histórias inspiradoras de idosos aqui da região de Blumenau e de como suas vivências podem ser valiosas para as futuras gerações.